Saiba se você sofreu um erro no procedimento estético. Eu, Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, vou explicar nesse vídeo como que você, paciente, pode acabar identificando os sinais para entender se naquele procedimento estético tu acabou ou não sofrendo um erro, se você teve um dano estético. Vou te explicar o que o STJ costuma falar e como que os médicos têm agido para tentar se defender nesses casos. Então, fica aqui porque até o final eu te conto tudo que você tem que saber sobre o tema. Quando a gente está falando de um erro no procedimento estético, a gente tem que primeiro diferenciar o procedimento estético, puramente estético, do procedimento que tem a finalidade de reparar algo. Então, o procedimento que tem a finalidade de reparar algo, ele é um procedimento reparador. Ele não se equipara com um procedimento puramente estético. A gente tem que diferenciar isso. Então, um exemplo, o paciente que ele fez uma retirada de mama após um câncer de mama, ele vai fazer uma cirurgia reparadora para repor a mama que havia ali, o tamanho da mama que havia ali. Então, não se confunde com um procedimento puramente estético, ok? A mesma coisa com um paciente pós-bariátrico que tem que fazer a retirada de um excesso de pele, por exemplo. Não é a mesma coisa, tá? Ok, diferenciado isso, o procedimento estético é sempre aquele procedimento que o paciente ele não precisa necessariamente reparar algo, mas ele quer melhorar a estética que ele possui. E como ele quer melhorar a estética que ele possui, esse procedimento ele vai ter uma finalidade específica que é estética. Ele tem que melhorar a estética dele, ele tem que melhorar o antes e o depois. E aí, para isso, é importante a gente considerar aquilo que foi prometido pelo profissional e aquilo que era pretendido pelo paciente no começo das consultas. Isso significa que, se o resultado que foi alcançado é diferente do resultado que foi prometido, a gente vai estar aqui diante de um dano estético, porque foi prometido para o paciente uma coisa, que é a cirurgia estética. Aquele resultado que foi prometido não sendo alcançado, tem ali um dano estético e o paciente ele tem sim o direito de ter uma reparação pelo dano sofrido. Esse não é um entendimento meu, esse é um entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ok? Agora, quando a gente está falando de um erro, não necessariamente o resultado que não foi alcançado é um erro, tá? A gente tem que diferenciar. A obrigação de uma cirurgia estética é uma obrigação de resultado. Não alcançando aquele resultado, gera um dever de indenizar o paciente porque havia uma pretensão de resultado ali. Isso pode ser, por exemplo, a paciente pretende uma prótese diferente, uma prótese maior ou uma prótese menor e no momento da cirurgia o profissional ele coloca outro material de outro tamanho, enfim, não era aquilo que era acordado. Isso gera um dano ao paciente, ok? Agora, quando a gente está falando de um erro no procedimento estético é igual a um erro no procedimento médico convencional. Então, quando sempre tem uma negligência, uma imprudência, uma imperícia. O que acontece muito em procedimentos estéticos é uma imperícia, porque o profissional não tem a capacitação técnica para aquele ato, para aquela complexidade. Então, um exemplo, uma cicatriz que fica muito desnivelada, não uma cicatriz muito uniforme, uma cicatriz que deixa muito aparente o procedimento que foi feito. Esse tipo de procedimento, esse tipo de cicatriz, também pode ser considerado um ato de imperícia e vai acabar diferindo do resultado que era pretendido, e aí a gente caracterizaria também um erro no procedimento estético. Negligência quando ele deixa de fazer algum ato que deveria fazer. Então, enfim, se ele tiver uma série de procedimentos, uma série de cuidados, limpeza de materiais que ele deixa de fazer, isso vai ser um erro médico também no procedimento estético. E a imprudência, quando um exemplo, ele acaba esquecendo um material no corpo do paciente ou da paciente. E isso também gera um dano para o paciente. Esse é um pouco mais óbvio, é o exemplo clássico de um erro no procedimento estético, mas também em outros eventos. E assim, se você que é paciente acha que sofreu um erro médico, o primeiro passo que você tem que fazer é ter o material, né, que é referente ao prontuário, o material que foi utilizado na cirurgia, antes e depois. Ter o contrato que foi celebrado com o profissional, com a clínica ou afins. E aí, com isso, a gente, que é advogado, conseguiria avaliar o caso
teu como paciente, ok? Os médicos, eles têm cada vez mais tentado diferenciar a cirurgia estética da cirurgia reparadora. Então, muitas vezes, você que é paciente tem que ficar atento e atenta a isso. No formulário que eles vão colocar para que você preencha, eles dizem que o procedimento ele tem a finalidade reparadora e não que é o procedimento estético. Isso é para tentar desvincular dele a obrigação de resultado. E isso muitas vezes não é verdade, beira até má fé do profissional se ele tentar equiparar uma cirurgia estética a uma cirurgia reparadora. E de verdade não é interessante. Se você é profissional da saúde, da estética e tenta vincular uma cirurgia estética a uma cirurgia reparadora, não é interessante que você faça isso, não é de boa fé e de boa índole que você faça isso. E se você é paciente e acabou assinando um termo como esse, vai precisar de uma perícia judicial para que o perito ele avalie se era de fato um procedimento com a finalidade reparadora ou se já era um procedimento estético, tá? Em caso de dúvidas, sempre recomendo que você entre em contato com um advogado especialista e atuante na área da saúde para que ele possa analisar e te orientar da melhor forma possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo qualquer dúvida adicional. Por favor, me segue também nas redes sociais, Gabriel Bergman DV, e até a próxima.